A graça e a paz de Jesus, igreja. É um privilégio nós estarmos, como sempre, aqui, reunidos para podermos adorar o Senhor e agora abrir a palavra de Deus e sermos ministrados na palavra. E eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo, no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós lemos a partir do versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 14, nós lemos até o 29. E hoje nós damos continuidade à nossa série de exposições no livro de Marcos. E é um privilégio muito grande a gente poder abrir a Bíblia e poder estudar a palavra de Deus e aprender com o Mestre Jesus, com as suas palavras, com as suas obras. É uma coisa assim que é maravilhosa, Então, Marcos capítulo 6, eu creio que os irmãos já encontraram, nós lemos assim a partir do versículo 14. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem que decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que o prendessem, e o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um grande banquete aos líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à mãe: o que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. E imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis negar o pedido da jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão, e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem, e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. Palavra de Deus. Senhor, nós clamamos agora ao Pai que o Senhor venha falar através da sua palavra. Que o Senhor agora, Pai, venha abrir a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, e que a tua palavra venha nos confrontar, que a sua palavra venha nos ensinar, que a sua palavra venha nos transformar. Faz isso, Pai, aqui hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você voltar comigo aí para o versículo 14, o rei Herodes ouviu falar dessas coisas. Que coisas? Das coisas que nós estamos estudando todas as semanas, dos milagres de Jesus, as obras de Jesus, os ensinos de Jesus. A fama de Jesus se espalhou de tal forma que Herodes ficou sabendo quem era Jesus e tudo aquilo que ele estava fazendo. Então,
como nós vimos já nas últimas semanas, nós temos então o texto anterior, Jesus ele vai enviar os 12, mas antes disso, Jesus, ele está na Galileia, e é interessante aqui que Herodes convida esses homens da Galileia, esses homens influentes da Galileia, que conheciam o ministério de Jesus. Agora, para que serve? Qual que é a função desse texto no meio desse contexto? Nós sempre temos que fazer essa pergunta, por quê? Porque senão a gente olha para o texto e fala, João foi decapitado, mas se a gente não coloca isso no contexto em que está aqui, a função dele, você perde toda a narrativa do que Marcos está querendo nos dar, nos ensinar. Então, qual é a função desse texto no contexto em que ele está inserido? Ele quer mostrar para nós o destino daqueles que se dispõem e se propõem a proclamar a palavra de Deus. Porque nós temos aqui Jesus sendo rejeitado, depois nós temos os apóstolos sendo enviados, e eles voltam com boas notícias. Mas João, como nós vamos ver, ele é o padrão do que vai acontecer com todos os apóstolos mais tarde. Então, basicamente, isso aqui está apontando para o futuro de todos eles aqui, e de muitos daqueles que se levantaram para pregar a palavra de Deus. Mas, quem é Herodes? Nesse texto aqui, então, nós temos duas pessoas aí, que talvez você leia e conheça, e já viu várias vezes esse nome Herodes, porque nós temos Herodes e a sua esposa aqui, Herodias. E a gente começa a estudar os evangelhos, a gente tem o primeiro Herodes, a gente nunca sabe que Herodes que é esse, porque tem o Herodes que queria matar Jesus, que perseguia as crianças, aí Jesus foge dele, aí depois a gente está aqui em Marcos no capítulo 6, aí tem Herodes aqui de novo, mas quem que é esse Herodes? Ou quem são esses Herodes? Herodes o Grande, ou o rei Herodes, ele era o pai de Herodes Agripa, que é esse Herodes que nós estamos vendo aqui na passagem. Esse Herodes, o rei Herodes, o Herodes o Grande, ele tinha 10 esposas e vários filhos. E aí, esses homens, para perpetuar o seu nome, eles colocavam o seu nome nos seus filhos, para que o seu nome vivesse para sempre. Então, vários dos seus filhos eram chamados também de Herodes, é por isso que causa confusão para a gente lê Herodes aqui, Herodes, de repente, a gente pensa que é uma única pessoa, e não é. Herodes, que queria matar Jesus, já está morto. Agora esse aqui é Herodes, o filho de Herodes o Grande, ou o rei Herodes, Herodes Agripa. Agora Herodes tinha vários filhos, então nós temos Herodes Agripa, que é um dos filhos dele, nós temos Filipe, que o texto fala aqui, que era o primeiro esposo de Herodias, a sua esposa, que larga, você não pode casar, essa acusação de João, você não pode casar com a esposa do seu irmão. Então, aqui já deixa muito claro que eles têm mães diferentes, mas todos filhos do mesmo pai. E tem um outro irmão, que é Aristóbulo, que é um outro irmão, filho de Herodes o Grande. Então, nós temos Aristóbulo, nós temos Herodes Antipas, e nós temos Filipe. Tem outros irmãos aqui, mas esses são os importantes para nós aqui. Por que é importante? Porque Aristóbulo era o quê? O pai de Herodias. Então, Herodias era sobrinha de Filipe, e ela casa então com seu tio Filipe. Depois disso, ela larga do seu tio Filipe e vai casar com o seu outro tio Herodes. Então a sobrinha casou com 2 tios. Agora, Filipe e Herodias, eles têm uma filha, Salomé, que é essa pessoa aqui que faz essa dança toda. Então você vai ver que Salomé, que dança na presença do seu padrasto, é basicamente Herodes Antipas é dela, tio-avô dela. E aí você começa a notar a depravação de Herodes e de toda a família, porque Herodes, o pai, também era do mesmo jeito. Vários casamentos incestuosos, um negócio bizarro. E aí você começa a entender quem é esse homem. É um homem que ama a luxúria, um homem que ama o poder, que ama o dinheiro, que não tem temor nenhum pelo Senhor. É um homem bizarro, que não tem nenhum tipo de padrão moral aceitável, principalmente diante de um judeu. Esse é Herodes Antipas, ou esse Herodes que nós estamos vendo aqui. E essa, então, é Herodias, casada com seu segundo tio.
E aí, pela própria dança de Salomé, aqui no meio de um monte de homens, e nós já sabemos qual a conotação dessa dança, é uma dança sensual, para alegrar os homens que já estão todos bêbados ali, fazendo festa. Isso agrada Herodes e agrada os convidados. Aí você vai ver a degradação moral de todos eles que estão ali. E é isso que Marcos quer deixar muito claro, que você não pode perder nesse texto. Toda essa degradação moral. E aí João, no meio desse contexto todo, sabendo de tudo isso, João é levantado como um profeta, e ele então começa a pregar. E qual que é a pregação de João? João prega o quê? Qual é a essência da pregação de João? A mesma de Jesus: arrependam-se e creiam, pois o tempo é chegado. Arrependam-se e creiam. Então, João é esse homem que confronta o pecado. João é esse homem que fala para Herodes: você está errado, você precisa mudar de vida, você precisa se converter, você precisa abandonar essa sua mulher, que aliás é a mulher do seu irmão, que aliás já é sobrinha dele, e já tem todo esse rolo aí. Aliás, o seu pai também é um profano, aquele homem. Então João já dá na cara de Herodes. E aí, por causa disso, ele vai preso. Então, o chamado do profeta é denunciar o pecado. O nosso chamado é denunciar o pecado. Nós não sentamos e nós não observamos o pecado e nos calamos. Nós denunciamos. O nosso chamado como povo de Deus é denunciar: está errado, está errado. Não é nos conformar com o mundo, não é aceitar o pecado do mundo e continuar vivendo da mesma maneira. Contudo, mesmo que o nosso chamado seja denunciar o pecado, proclamar a palavra de Deus, isso não significa que nós vamos ter aceitação e garantia de sucesso no nosso ministério. Aliás, se tem uma coisa que possivelmente não vai acontecer, é por isso que essa história está aqui, é quando você começar a denunciar o pecado, quando você começar a falar que está errado, quando você começar a pregar a palavra de Deus, você vai ser perseguido. Porque é isso que Jesus diz: não se enganem, não se enganem, se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. E ainda a Bíblia nos ensina que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se a nossa vida cristã está muito confortávelzinha, é porque provavelmente você não está denunciando o pecado e confrontando ele, e chamando as pessoas para arrependimento. Porque esse é o nosso chamado como crente: denunciar. E eu não estou falando para você brigar com ninguém, nem bater em ninguém, tá, gente? É com amor, a gente faz isso com amor. A gente denuncia o pecado com amor, a gente chama o arrependimento com amor. Você não bate com Bíblia em ninguém. Então, mas esse é o nosso chamado. Agora, a partir do versículo 19, se você tiver com a sua Bíblia aberta, o texto diz assim: assim Herodias odiava e o queria matar. Por quê? Porque ele denunciava o pecado, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando ouvia, ficava perplexo, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Então Herodes, ele tinha um relacionamento de amor e ódio com João. Por quê? Porque Herodes, ele ouvia a pregação de João e ele odiava João por causa da pregação dele. Mas o texto diz aqui, essa palavrinha aí, e ficava perplexo, né? Essa palavrinha no grego é uma palavrinha que ela denota esse sentimento de culpa. Ele ficava consternado, ele ficava ansioso. Toda vez que ele escutava João, ele saía de lá pior do que ele entrou lá. É muitas vezes a reação de vocês quando você sai aqui da igreja no domingo, né? Você vem para escutar um sermão, aí você escuta um negócio desse, você sai daqui mais perturbado que você já entrou. Então, essa relação de amor e ódio que talvez você tenha comigo, Herodes tinha com João, e ele entende muito bem disso. Eu estou ok com isso. Então, ele era perplexo com João, porque João não temia ele. João falava o que ele tinha que falar, ele tinha coragem para falar o que ele tinha que falar, e não importa o que você vai fazer comigo, você vai me prender, você me prende, mas eu vou falar que você está errado, eu vou denunciar o seu pecado. E aí ele odiava aquilo, porque confrontava ele, denunciava o pecado dele, mas ele sabia que era verdade.
Ele sabia, é verdade, eu sou assim mesmo, é verdade, eu tinha que mudar, é verdade. Então, ele temia João, porque ele sabia que ele era um homem santo e justo, e aí ele protegia João. Então, a gente tem essa relação de amor e ódio com ele, e a pregação de João mexia com Herodes, ela mexia internamente. Ele sabia que ela era verdade, ele sabia que tudo aquilo que ele estava sendo acusado era verdade, mas ele não queria abandonar a sua vida de pecado, é por isso que ele manda prender, mas ele também não conseguia largar João, ele queria ouvi-lo, porque aquele negócio, ele me confronta, eu preciso de mudança, ele sentia aquele negócio que eu preciso ser transformado, eu preciso disso que ele está falando, mas eu não consigo fazer isso, eu não quero ser assim, porque isso vai me custar tudo. Então ele tinha esse negócio, ele concordava intelectualmente com tudo que João falava, faz sentido, mas entrava na cabeça e não descia para o coração. Ele entendia intelectualmente e saía dali e falava, cara, faz sentido, mas aquilo não transformava a sua vida, não virava prática de vida. É o que muitas vezes acontece domingo após domingo. Aí você vem aqui, você concorda com tudo que eu falo, não é bíblico, é verdade, tem um raciocínio lógico, eu pelo menos espero que você pense assim, faz sentido o que você está falando, concorda comigo intelectualmente, mas chega segunda-feira, a sua vida continua do mesmo jeito. Eu entendi, eu volto lá no domingo que vem, para ouvir o que eu não gosto de ouvir, para apanhar da Bíblia de novo, eu concordo com aquilo, vou embora, volto, Herodes, e vai levando essa vida de Herodes, vai para a cabeça, mas não desce para o coração, não vira prática de vida. Era essa a vida de Herodes. Ele amava escutar João, mas ele tinha medo de João, ele ficava perplexo e perturbado com as coisas que João falava, mas ele tinha um fascínio por João. Por que ele tinha um fascínio por João? Porque João não tinha nada do que ele tinha, mas tinha tudo o que ele queria. João não tinha nada do que Herodes tinha, mas tinha tudo o que ele queria. João não tinha o dinheiro de Herodes, João não tinha o poder de Herodes, João não tinha até a fama de Herodes, a pompa de Herodes. João não tinha nada que Herodes tinha, mas João tinha tudo o que Herodes queria. O que Herodes queria, o que Herodes admirava em João? A bravura de João, a audácia de João, a inteligência de João. João falava para Herodes sem medo nenhum, ele não estava preocupado com o que Herodes ia pensar, o que Herodes ia fazer com ele. Ao mesmo tempo, ele era um homem simples, como nós vemos nos evangelhos, um homem que vestia pelo de bicho, que comia gafanhoto e mel silvestre, um homem que tinha uma vida extremamente simples, que não tinha nada, até mesmo o nosso padrão, ele não tinha nada que nós temos, um homem extremamente simples, mas para Herodes não fechava a conta. Como que esse homem que não é nada, não é ninguém, não tem nada, pode ter tanta autoridade, pode falar com tanto fervor, pode ser tão destemido, pode ser tão bravo como ele é, para enfrentar até mesmo um rei? Então ele tinha tudo que Herodes queria. Herodes queria ser esse homem determinado, destemido, com uma autoridade. Ele falava e as pessoas obedeciam, as pessoas iam até ele para serem acusadas. Então João tinha tudo o que Herodes queria, sem ter nada do que ele tinha. Agora, se você ler, se você estiver com a Bíblia aberta, a partir do versículo 21, finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a sua filha Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. E o rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino. Esse homem já está
eufórico, alegre, bêbado, festejando com os seus amigos, pessoas importantes, aquelas festas luxuosas, depravadas, e talvez muito parecido com o que nós temos visto de escândalos aí, nessas festas de Hollywood. Não era nada diferente, aquilo ali não é a coisa nova. Nossa, um homem está depravado. Só um homem sempre foi depravado, sempre foi. Aquilo ali não é nada novo, não existe nada novo debaixo do céu, os homens sempre foi depravado. E aí ele está lá, aí entra então a sua sobrinha neta, dança de maneira sensual, agrada ao rei, porque não era comum alguém de sangue nobre fazer uma coisa dessa. Ela está basicamente se humilhando, né? Se mostrando como uma meretriz, e agrada ele, agrada todo mundo lá, os homens tudo bêbado lá, agrada com aquilo tudo, e num momento de euforia, de alegria extrema, ele oferece aquilo que é uma coisa estúpida, ele oferece qualquer coisa para ela. O que isso me ensina? O que isso te ensina? Isso me ensina que nós não devemos tomar decisões em momentos extremos da nossa vida. Nós nunca tomamos decisões quando nós estamos muito felizes, muito eufóricos, num momento de alegria intensa, porque você pode prometer coisas que você vai se arrepender e pode destruir a sua vida. É exatamente isso que ele faz aqui, num momento de alegria. E muitas vezes acontece com a gente, não acontece? Vou dar um exemplo bem fácil para você entender. Você encontra aquele seu amigo, ou aquela sua amiga, ai amiga, e aí você encontra, mas muito tempo que você não vê, e etc, aí você se reencontra, que tem aquele negócio, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Reencontra, que veio do Brasil, e aí você promete o céu e a terra para aquela sua amiga. Aí você vai para sua casa, aí você deita, aí você pensa assim, o que eu fui falar? Estou mentindo? Ou quando você está muito feliz com alguma situação, alguma coisa, está lá no meio do churrasco, e todo mundo feliz e tal, e aí o cara pede alguma coisa para você, e você fala, não, bora, a gente vai fazer e tal, vai acontecer. Aí depois você vai para casa, aí você conta para sua esposa a loucura que você prometeu. Aí você já ganha uma noite no sofá, só para aprender a calar sua boca na hora errada. Mas também tem o outro extremo. Qual é o extremo? E geralmente acontece talvez mais com a gente. É tomarmos decisão na hora da raiva, na hora da angústia, na hora do desespero, prometermos coisas na hora que nós deveríamos ter ficado calado. Isso acontece muito. Na hora da raiva você vai lá, faz o que não tinha que ter feito, fala o que não tinha que ter falado. Nós precisamos aprender a calar nossa boca. Precisamos aprender que nesses momentos de extrema emoção, nos retirar, nos resguardar e conversar com o Senhor primeiro. Colocar diante do Senhor a sua decisão. Ir para as Escrituras e ver o que as Escrituras falam sobre isso. E então tomar uma decisão sábia. Porque senão você vai entrar no mesmo caminho que Herodes entrou. Tomar decisões erradas, tolas, estúpidas, que vão destruir com a sua vida. Porque foi exatamente isso aqui que ele fez. Agora, é interessante que o texto fala aqui no versículo 21, finalmente Herodias teve a ocasião oportuna. Ocasião oportuna. Essa mulher queria matar João faz muito tempo, mas ela nunca teve uma ocasião, ela nunca teve uma oportunidade para isso. Ela nunca teve. Agora chegou a hora dela. E é interessante porque Marcos quer mostrar isso para nós, é por isso que ele coloca aqui, dá essa ênfase, finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. Por que ele coloca isso? Porque Herodes teve inúmeras oportunidades com João. Herodes chamava João de novo e de novo para conversar, ele queria ouvir João, ele queria entender João, ele admirava João, ele tinha fascínio por João, mas ele não queria mudar de vida. João falava, ele entendia, mas eu amo demais o meu pecado, eu não quero mudança de vida. Então Herodes, ele teve inúmeras oportunidades para tomar uma decisão por Deus, e ter sua vida transformada, para se arrepender, e buscar do grande profeta, sabedoria para viver da maneira que agrada a Deus. O que eu faço então, João? Mas ele não queria fazer isso, ele tinha esse fascínio, esse ódio por João,
Ele teve várias e várias e várias oportunidades, mas ele nunca tomou a decisão. Herodias teve apenas uma oportunidade, e ela sabia muito bem o que ela queria. E ela tomou a decisão dela na hora que ela teve a oportunidade dela. Mas ela não tomou apenas a decisão dela. Ela tomou a decisão dela e de Herodes, por ele. Porque ele não tomava a decisão. E Herodias aqui é uma Jezabel. O que Marcos também quer nos deixar muito claro aqui, que essa mulher é um modelo de Jezabel no Novo Testamento. É ela que manda lá. Então, como Herodes não se decide, pode deixar que eu vou decidir por você. E então ela toma a decisão, e o que ela pede no momento oportuno, na única vez que ela tem uma oportunidade, ela não perde, ela não desperdiça a oportunidade que ela tem. Eu quero a cabeça de João. E ela decide por ele. Porque o texto vai nos dizer, o rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis negar o pedido. Quando nós não nos posicionamos para tomar a decisão, outras pessoas vão tomar a decisão no nosso lugar. Nós vamos precisar tomar as nossas decisões. E a pergunta que fica é: quem tem tomado as suas decisões? Quem tem tomado as suas decisões? Porque, de novo, no versículo 26, o rei ficou aflito por causa do seu juramento e por causa dos convidados. Note que ele é levado, aquilo que faz ele tomar a decisão final, porque no final a decisão era dele ainda. Ele é forçado por causa do seu juramento, por causa daquilo que ele falou com as suas palavras, por causa da promessa impensada que ele fez, sim, mas ele podia ainda ter voltado atrás. E ele não faz. Ele ainda toma, por causa do juramento, por causa das pessoas. O que as pessoas pensam de mim me controla mais do que a minha vida eterna, do que a minha vida com o Senhor. E muitas vezes esses somos nós, crentes. Nós tomamos decisões baseadas naquilo que o outro pensa de mim. O que as pessoas vão pensar de mim? Não importa o que as pessoas vão pensar de você, meu irmão. A pergunta é: o que Deus vai pensar de você? Então, tudo aquilo que você ama e te dá senso de propósito, isso te controla. Como que funciona isso? Nesse texto fica muito claro isso. Herodes amava o quê? A luxúria, a pompa, o dinheiro, a bajulação das pessoas. Ele entendeu que se ele tomasse uma decisão por João, ele perdia tudo isso. As pessoas iam falar mal dele. Ele está em crise, uma crise violenta com Herodias agora. Ele ia perder a bajulação, e talvez ele perderia muito mais. Então, na hora de tomar essa decisão, na hora que ele é confrontado para tomar uma decisão, ele é empurrado contra a parede para tomar essa decisão, ele vai escolher os seus ídolos no lugar de Deus. Ele vai escolher a luxúria, a pompa, o dinheiro, as coisas que ele amava, o pecado que ele amava, em vez de escolher Deus. Em vez de escolher uma vida transformada. Então nós sempre vamos ter o dia da decisão. Esse dia da decisão sempre vai chegar. Herodes, ele podia ter tomado essa decisão dele num momento melhor, com mais calma, no momento que tivesse só ele e João. Ele podia ter tido a sua vida transformada. Ele podia ter tomado essa decisão no momento oportuno. Mas ele não aproveitou os seus momentos oportunos. Herodias, a sua esposa, tomou por ele. Então, meu irmão, minha irmã, nós sempre vamos tomar decisões. Nós sempre vamos ser confrontados com decisões difíceis. E muitas vezes, nós passamos por decisões difíceis, entre o nosso pecado e Deus, entre uma vida transformada e obedecer ao Senhor. E a gente fica flertando com o nosso pecado. A gente vai andando, e vai empurrando isso postergando essa decisão para um outro momento. Mas uma hora, você vai ser confrontado a ter uma decisão, a um tiro a queima-roupa, para você decidir. E nessa hora, o que você vai decidir é aquilo que controla você. E se você viveu uma vida de postergação, de empurrar Deus com a barriga, o que você acha que você vai decidir na hora que as coisas apertarem? Ele ficou com o pecado dele, e não com Deus.
Então, nós precisamos saber quem tem tomado as nossas decisões. Quem tem tomado as suas decisões? É você mesmo? Baseado nas Escrituras, baseado na sua vida com o Senhor, baseado na oração? Ou você está mais preocupado com o que os outros vão pensar? Aí se eu fizer isso, as pessoas vão... Não interessa. Essa é a palavra de Deus, a palavra de Deus me ordena a fazer isso, eu vou fazer isso, porque isso é o certo, segundo a palavra de Deus, eu temo o Senhor. Ai, se eu fizer isso, eu vou perder dinheiro. Ai, se eu fizer isso, eu vou perder reputação. Ai, se eu fizer isso, eu vou perder isso. Que perca tudo, mas que você não perca Deus. Quem tem tomado as suas decisões? Qual que é a base para você tomar a sua decisão? Porque uma hora ou outra, você vai ser confrontado com essa decisão que você vem postergado por anos. Entre Deus e os ídolos. Entre obedecer e andar em pecado. É isso que esse texto está nos mostrando claramente aqui. E qual que é a diferença então entre João e Herodes? Por que João consegue viver assim? Por que Herodes não consegue? A diferença dos dois é basicamente essa. Herodes, ele olhava e ele valorizava coisas materiais e temporais. Enquanto João olhava e valorizava coisas eternas e espirituais. É por isso que João pode tomar as decisões que ele faz, e Herodes não. Porque Herodes, ele fica olhando para aquilo que ele vai perder aqui e agora. Enquanto João não está nem aí com o que ele vai perder aqui e agora. Porque o que move a vida dele não são coisas materiais e passageiras. Como disse o apóstolo Paulo, ele se atenta para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. É por isso que João consegue andar de uma forma que Herodes não consegue. É por isso que na hora da decisão difícil, ele pode tomar uma decisão e simplesmente obedecer a Deus, e enfrentar inclusive a morte por isso, porque ele não valoriza coisas materiais, terrenas, temporais, ele valoriza coisas espirituais e eternas. Essa é completamente a diferença deles. A minha pergunta para você é: o que você tem valorizado? O que você tem valorizado? Aonde está o seu coração? Porque se você continua valorizando coisas eternas e espirituais, você está olhando para Deus, e a sua vida, as decisões vão ser muito simples para você. Não agrada o Senhor, ponto, acabou, toca o barco. Mas se a sua visão está focada, e aquilo que o seu coração valoriza está focado em coisas, em bens materiais, em ter, em possuir, é por isso que Jesus vai falar assim: bem-aventurados são os pobres. Porque o pobre não tem nada. Ele olha para Deus como seu provedor. E existe aqui, a gente precisa de uma mudança de prioridade, meus irmãos. Como que funciona isso? O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, ele fala assim: nós precisamos ter uma mudança na nossa mente para podermos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Como que funciona isso? Por que você precisa de uma mudança na sua mente para experimentar a boa e perfeita vontade de Deus? Por causa disso. Se a sua prioridade é ganhar dinheiro, ser feliz, acumular para você ter, se a sua narrativa é essa: eu preciso de dinheiro para ser feliz, eu preciso ter isso para poder ter felicidade nessa vida. Se a sua narrativa é essa, se a sua prioridade é essa, se a sua visão é essa, o que vai mover você, as suas atitudes, vai ser o quê? Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, eu preciso acumular para ter. Então eu vou trabalhar o full time, o segundo full time, o part time, o more time, para ter aquilo que eu entendo que é a minha prioridade, que é ter dinheiro. Então eu vou me enfiar em trabalho, enfiar em coisas que vão me dar dinheiro, me dar lucro. Em contrapartida, eu vou fazer parte de grupos que pensam da mesma maneira que eu, então isso vai se retroalimentando. E funciona assim: você tem essa prioridade, a sua narrativa da sua vida é ganhar dinheiro para ser feliz, porque você pensa que dinheiro vai te dar felicidade, enquanto você está destruindo a sua saúde e destruindo a sua família.
E aí você anda com gente que só pensa nisso também, e aí você tem essas atitudes, então vira esse ciclo vicioso. Agora, quando você finalmente quebra com tudo isso, quando você entende que a sua prioridade é buscar o Senhor, quando a sua prioridade for o Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado, aí, meu irmão, entre servir o Senhor e ter more time, eu vou servir o Senhor. A minha prioridade mudou, a minha narrativa mudou, então as minhas atitudes vão mudar, porque as minhas atitudes mudaram, eu vou andar com um grupo diferente de pessoas, porque aquele grupo de antigamente já não serve mais para mim, porque aquele povo só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em coisa material, não, agora eu vou andar com gente que tem valores espirituais e eternos. Então isso vai se retroalimentando também, e você vai crescendo e crescendo no conhecimento do Senhor, no relacionamento com o Senhor, andando com gente de Deus, e sendo um instrumento santo na mão de Deus. Mas enquanto você não mudar a narrativa e a prioridade da sua vida, os comportamentos não vão mudar, e as pessoas, os grupos não vão ser transformados também. Você vai continuar fazendo o que você faz, você vai continuar andando com quem você anda, e você vai continuar do mesmo jeito, Herodes, e nunca vai ser transformado. Nós precisamos de uma transformação na nossa mente. E agora, a outra coisa que é diferente em Herodes e em João, é o temor deles. Aonde está o temor de um e aonde está o temor do outro? Um teme a homens, e outro teme a Deus. O engraçado aqui, é que João podia pregar a verdade, e denunciar o pecado sem medo do que Herodes podia fazer com ele, porque ele não temia homem nenhum, ele temia Deus. E o que acontece com tudo isso, parece que é quase que uma paródia isso, uma contradição, porque João temia a Deus, ele não temia mais nada, porque João temia a Deus, ele não temia a nada nem a ninguém. Enquanto Herodes, porque Herodes temia perder suas coisas, perder sua posição, perder o seu dinheiro, temia o que os homens achavam dele, porque ele temia os homens, ele temia tudo, ele vivia com medo. João não temia nada porque ele temia Deus. Herodes temia tudo porque ele não temia Deus. Quando nós tememos, quando o temor do Senhor está em nós, nós não temos medo de homens, que aliás é o chamado de Jesus para nós, lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, qual é o chamado de Jesus? Não temam aquele que pode matar o corpo, e não pode fazer nada com a alma de vocês, temam a Deus, porque Ele pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Meus irmãos, o que o homem pode fazer com vocês? O que o homem pode fazer comigo? Nada, absolutamente nada, porque o máximo que o homem pode fazer conosco, o máximo que essa vida pode fazer conosco, é nos matar, e se elas fizerem isso, elas vão nos levar para mais perto do Senhor, como diz o hino antigo, o mais baixo que a morte me levar, o mais alto Jesus vai me levantar. A morte não pode fazer nada conosco. Onde está a morte, o seu poder de ferir? Onde está a morte, esse todo o seu temor que você causava? Você foi vencida pela morte de Cristo, a cruz derrotou o poder da morte, ela não pode nada contra nós agora. Então por que eu ainda temo homens? Por que eu ainda temo as pessoas? O pensamento que as pessoas acham, temo perder alguma coisa, se Ele é aquele que supre todas as minhas necessidades. Nós precisamos aprender a temer o Senhor, e nós vamos conseguir andar uma vida como João vivia, uma vida com propósitos colocados em Deus, uma vida de dedicação ao Senhor. E isso vai transformar realmente a nossa realidade. Isso vai transformar a nossa vida. Então, enquanto você viver temendo homens, ou o medo de perder coisas, você nunca vai conseguir viver uma vida dedicada a Deus, porque você vai sempre estar preocupado com o que estão pensando de você, ou com o que você pode perder.
Meus irmãos, você nunca vai conseguir viver uma vida no mundo e uma vida com Deus. É o que Jesus mais uma vez diz nessa passagem em Mateus no capítulo 6, quando ele fala das riquezas, quando ele fala da prioridade do reino, quando ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. Enquanto nós estivermos temerosos dos homens e de perder coisas, nós não vamos conseguir temer o Senhor e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não vamos. Mas aí o versículo 27 dá-nos o final da história. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão, e trouxe sua cabeça num prato, e ele a entregou à jovem, e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o colocaram num túmulo. A vida piedosa e obediente, vivida no temor de Deus, em obediência ao Senhor, não é sinônimo de final feliz. E a igreja precisa ouvir isso. A vida de obediência, a vida de temor a Deus, a vida dedicada ao serviço do Senhor, não é sinônimo de final feliz. E eu coloquei final feliz aí com aspas, de propósito. Não é um final feliz. Não é um final feliz mesmo, se a sua valorização são as coisas desse mundo e terrenas. Aí não é final feliz mesmo. Porque para João, o final dele não foi feliz, foi glorioso. Ele morreu defendendo a sua fé. Ele morreu sem titubear, ele morreu olhando para o Senhor. Porque ele valorizava coisas eternas e espirituais. Então ele pôde enfrentar o final dele. Porque nós ficamos convencidos com essa teologia, com esse evangelho, que não é evangelho, o evangelho da prosperidade, do triunfalismo, de que se você obedecer a Deus, se você fizer aquilo que Deus quer, e geralmente o que Ele quer é que você venha aqui, traz seu dízimo, você traz o seu dinheiro, e aí Deus vai te abençoar mais, geralmente é essa troca que eles fazem. Não é obediência no sentido de obedecer a palavra, orar e buscar o Senhor. É obedecer em trazer aqui, você ser um tapado, um ignorante que vai trazer dinheiro para Ele. E aí Deus vai ter que te abençoar. Porque se você está vivendo essa vida miserável de doença, se você está doente, se você é pobre, você é um amaldiçoado por Deus. Mas eu tenho a cura para você. Traz seu dinheiro aqui. Vou orar pelo copo com água. Você coloca o copo com água aí. E vai tudo ser transformado na sua vida. Porque o apóstolo, o pai apóstolo, o vice-arcanjo, eu já nem sei mais que nome que eles estão dando para isso. Aliás, eu até dei aula para um apóstolo esses dias. Mas o que acontece? Nós ficamos convencidos com essa teologia perversa da prosperidade, que se você obedece a Deus, você vai ter todas as portas abertas, você vai ser abençoado, rico e feliz. Vai ter o dinheiro que você quer, a casa que você sonhou. Mas isso, a Bíblia você não encontra isso em lugar nenhum na Bíblia. Você não encontra isso, não existe essa troca. Quando você vai para o Antigo Testamento, que é onde as pessoas querem pegar essas coisas, está vendo aqui o Antigo Testamento, fala isso aqui, isso aqui, isso aqui. Gente, vamos conversar e vamos ler a Bíblia em contexto, por favor. Para começar a conversa. Agora, aí nós ficamos convencidos que, então, tem tudo que dá certo, e aí eu começo a ter meus problemas com Deus. E não são poucas vezes que eu tenho que aconselhar a gente assim. Eu quero usar um exemplo daqui a pouco, que vai deixar isso muito claro. Então nós pensamos que muitas vezes que estarmos vivendo em obediência na nossa vida, tudo vai dar certo. E aí as coisas não acontecem como nós esperamos. E o que acontece? A gente entra em crise de fé. Crise de fé. Porque Deus não está dando para você aquilo que você valoriza, que são os seus bens materiais e temporais. Quando você, na verdade, você não valoriza Ele. Aí você entra em crise de fé. Mas eu te dar um exemplo do imigrante. Sou imigrante, estou aqui faz 13 anos. Trabalho com imigrante. Converso com imigrante.
Aí tem a crise do imigrante. E a crise do imigrante é basicamente essa. Via de regra, converso com pessoas que são recém-chegadas nos Estados Unidos. E se você está aqui há mais tempo, você já passou por aquele período da desconstrução e do sofrimento. Qual que é o período da desconstrução e do sofrimento? Pergunta uma pessoa que passou aqui, que está aqui há mais de 4 ou 5 anos, e você vai saber que período que é esse. O período é, você chega aqui e dá tudo errado. Você perde o emprego, aí você fica em casa, não tem dinheiro, as crianças estão lá, você não sabe, você entra no desespero, você não sabe o que você vai fazer. E aí você entra em parafuso. Mas aí quando você vem conversar comigo, você fala basicamente assim: Rodrigo, a gente orou, a gente jejuou, a gente buscou a Deus, a gente tem certeza que essa era a vontade de Deus para a nossa vida. E agora tudo isso está acontecendo. Eu perdi o meu emprego, isso aqui está acontecendo, e está aquele negócio que eu falo assim: Deus, como o Senhor vai sair disso? Mas por que as pessoas entram em desespero? Eu entendi o porquê que as pessoas entram em desespero. Por que elas entram em desespero? Porque elas, na cabeça delas é a seguinte, funciona assim: se eu estou obedecendo à voz de Deus, tudo vai dar certo, as portas vão se escancarar, eu vou descer lá e o tapete vermelho vai se estender, as coisas vão acontecer, os meus filhos vão aprender a falar inglês no primeiro dia, eu com 3 dias vou conseguir falar inglês. Mas quando você chega aqui, você sabe que essa não é a realidade. E aí você entra em parafuso. Sabe por quê? Porque a sua teologia está errada. A teologia que você trouxe é: se eu estou ouvindo a voz de Deus, se Ele falou comigo, se Ele está mandando ir, é porque Deus vai fazer tudo para mim. E eu vou ser feliz, próspero e rico. Ricos na América. Aí você chega aqui e nada disso acontece, você entra em desespero por causa dessa teologia ruim que você trouxe no seu coração. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, com todo carinho. Deus não te trouxe para os Estados Unidos para ser feliz. Ele te trouxe para te transformar à imagem de Jesus. Porque esse é o objetivo de Deus na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 29. Deus tem um propósito na sua e na minha vida, nos transformar à imagem de Jesus. E se isso vai custar a sua felicidade, que seja. Porque é melhor você perder a felicidade nesse mundo e ganhar a eterna. Ele vai te transformar. Então, quando Ele te trouxe, Ele falou mesmo com você. A boa notícia é, você realmente escutou Deus. E você veio para cá, Deus trouxe você. Glória a Deus por isso, você estava obedecendo a Deus. Mas isso não é sinônimo de felicidade e de prosperidade material e financeira. Porque a gente tem que definir bênção na perspectiva eterna agora. O objetivo dele é transformar a sua vida. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Odeio falar de mim, odeio dar testemunho. Quem me conhece mais tempo sabe muito bem, odeio falar isso. Mas eu vou dar um exemplo porque eu sou imigrante. Quando eu cheguei aqui, 13 anos atrás, eu cheguei para jogar para uma universidade, vim prestar teologia, mas eu ganhei uma bolsa para jogar para uma universidade. Na minha primeira temporada, eu me machuquei. Eu não consegui nem terminar a temporada. Voltei na segunda temporada, não durei nem a pré-temporada. Eu não consegui jogar, 1 mês eu estava fora. Os médicos falaram o que para mim? Acabou para você, futebol você já não joga mais. Eu entendi uma coisa, que Deus estava tirando o ídolo da minha vida. Ele me trouxe para cá, Ele sabia muito bem como Ele me trazer para cá. Ele me trouxe para cá, e com 2 temporadas, eu sem nunca nem ter jogado direito, Ele me tirou o ídolo que eu amava. Aí depois, no meio de tudo isso, eu estou em Boston agora, trabalhando, como muitos talvez de vocês, 110, 120 horas por semana, dormindo 3 ou 4 horas por dia. Aí eu estou no meio de Boston, trabalhando numa construção, no 4º andar, quebrando um banheiro de mármore, desce escada e sobe escada com aquele tambor desse tamanho, de 60 litros nas costas. Fazia tanta força durante o dia, que à noite eu tinha que tomar remédio de febre, toda noite, para conseguir dormir. Eu morava num 3º andar, num quartinho que tinha num Eric de uma casa. Eu tinha que subir a escada de 4, porque eu não conseguia subir andando. Aí eu tinha um colchão de ar, e eu dormia nesse colchão de ar, por meses. E todo dia eu acordava no chão, porque o colchão estava furado. Que vida!
E para me frustrar mais ainda, eu me formei muito cedo, com 23 anos eu era engenheiro, eu sou engenheiro elétrico e de telecomunicações. Aí depois eu estudei, fiz mestrado e etc. Achava que eu era o cara. Quando Deus me trouxe para cá, fui trabalhar com uma pessoa que ele não sabia nem ler e escrever. E passei cada coisa que vocês passam aqui. Todo mundo passa aqui. E aí, um dia carrega lixo, desce lixo, sobe lixo. Naquele doideira, eu reclamando, minha mãe, Rodrigo, o que você está fazendo na sua vida? Minha família, Rodrigo, o que você está fazendo na sua vida? Você não precisa disso. Você ficou doido, volta para casa. E eu reclamando com Deus, o dia inteiro, né? Porque quando a gente está nesse processo, a gente está louvando a Deus. A gente está murmurando. Deus, o que eu estou fazendo? O Senhor me trouxe para cá, o Senhor me abriu as portas, e eu vi claramente Deus mover e me trazer para cá. Deus, o Senhor me trouxe para cá, olha o que eu estou fazendo, eu estou carregando lixo. Naquele dia, Deus falou comigo, no meu íntimo, no meu coração, de uma maneira tão audível como eu posso me ouvir hoje. Ele falou desse jeito comigo: você não queria me servir? Me serve. Porque para trabalhar através de você, eu tenho que trabalhar em você primeiro. Eu não estou interessado se você vai pregar, eu não estou interessado se você vai ter um ministério, eu não estou interessado quantas pessoas você vai levar para Jesus, eu não estou interessado em nada disso, eu não preciso de você. A minha preocupação é transformar você, é ter relacionamento com você. Eu quero transformar você para poder usar você, porque eu não posso usar isso aí que você é. Aquele dia eu entendi o propósito. E aí eu continuei carregando meu lixo, feliz da vida. Depois de uma paulada que eu tomei. E a minha vida não mudou da noite para o dia, não. E coisa continuou. Eu posso contar uma história longa aqui para vocês. Mas só quero ilustrar, porque o nosso problema, eu não estou falando que você veio com essa teologia ruim. Eu vim com essa teologia ruim para cá. De que eu estou obedecendo a Deus, Deus me trouxe para cá, vai tudo dar certo. Meu irmão. E aí a gente se frustra com Deus. Mas quando a gente entende que Ele trouxe a gente para cá, para nos transformar à imagem de Jesus, aí a coisa muda. Aí você pode passar por toda e qualquer circunstância e saber que Ele está cuidando de você. E que Ele vai transformar você, e que Ele tem um propósito na sua vida. E que essa dificuldade que você está passando vai passar. Porque Ele é o Senhor que está sentado no trono, soberano, e nada e nem ninguém foge do seu controle. Ele é o Senhor. Aí você para de diminuir Deus e colocar Deus dentro da sua box, da sua caixa, e Ele começa então a ser Deus na sua vida. E aí você começa a priorizar também, e deixar de lado coisas supérfluas, materiais, financeiras, temporais, e começa a priorizar e olhar para coisas eternas, invisíveis e espirituais. A sua prioridade vai mudar. Mas como que eu posso viver essa vida? Tá bom, Rodrigo, esse negócio seu aí falou e tal, mas tá, a minha pergunta é: como eu posso viver como João? Como que eu posso viver como João? Porque eu não consigo ser, eu não sei você, mas esse negócio de ser igual ao João, coisas espirituais, eu não tenho esse poder, não tenho nada, e glória a Deus, porque você não tem mesmo. Mas nós podemos viver essa vida quando nós olhamos para aquele que João aponta. Porque se você olhar para a vida de João, tentar viver como João, meu irmão, você vai entrar mesmo em desespero, porque nós não temos poder. E esse talvez seja o problema de Herodes. Herodes queria ser como João, mas ele fala: eu não consigo ser assim. Nem eu, nem você, ninguém consegue. Mas quando nós olhamos para o verdadeiro João, então nós podemos andar como João e responder como João. Porque o verdadeiro João, Jesus, ele viveu uma vida de completa dedicação, submissão a Deus. Nunca temeu nada nem ninguém, apenas o Senhor. Enfrentou injustiças e sofrimentos e morreu. Mas diferente de João, morreu por causa dos nossos pecados e para nos dar uma vida indestrutível diante do Senhor. Ele é o verdadeiro João.
que morreu por você, para que você pudesse agora viver como Ele. Jesus não é apenas um modelo, porque se você não entendeu ainda esse texto, de quem que esse texto está falando, esse texto não está falando de João Batista, esse texto está falando de Jesus, esse texto está apontando para Jesus, João está imitando, ou servindo aqui, como exemplo daquilo que ele vai fazer no final desse evangelho, indo para a cruz, mas diferente do João, sem pecado. Mas quando nós também olhamos para Jesus, nós entendemos uma coisa: se o Filho de Deus, que viveu perfeitamente, que obedeceu a Deus perfeitamente, que fez tudo o que Deus mandou ele fazer, sofreu o que ele sofreu, você vai parar de reclamar dos seus sofrimentozinhos temporais, porque Jesus sofreu para te dar uma vida indestrutível, não aqui, não agora. Você vai continuar sofrendo essas coisas, mas você pode ter certeza de uma coisa: Ele venceu. A última resposta na sua vida não é o diagnóstico ruim, a última resposta na sua vida não é do seu patrão que te mandou embora, a última resposta da sua vida não é esse sofrimento que você está passando agora, a última resposta na sua vida é: vinde benditos do meu Pai, para o gozo eterno. É Jesus. Meus irmãos, nós precisamos olhar para coisas e valorizar coisas espirituais e eternas, e tirar os nossos olhos daquilo que reluz, mas não é ouro, e só assim a gente vai conseguir viver essa vida diante do Senhor. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, que é santa e verdadeira, e Senhor, nós pedimos agora graça para viver essa vida indestrutível que o Senhor Jesus comprou para nós, a preço de sangue. Senhor, nós confessamos diante do Senhor o nosso pecado, que nós muitas vezes pensamos erroneamente que se nós estamos obedecendo e andando em obediência ao Senhor, tudo vai dar certo na nossa vida. Mas como a sua palavra deixou claro hoje para nós, nós entendemos, ó Deus, que nós vamos enfrentar lutas, mas nós sabemos que nós podemos contar com o Senhor em todas elas. Então, Pai, nos ajuda a mudar o foco, a mudar a prioridade, a mudar a narrativa, para que nós possamos, Senhor, a mudar os nossos comportamentos, e mudar os nossos grupos, e andar então, olhando e valorizando coisas espirituais e eternas. Senhor, nos ajuda a transformar a nossa vida. Senhor, nos ajuda a sair daqui hoje, e não ser como Herodes, que ouve uma mensagem, que ouve um chamado ao arrependimento e nada muda, na segunda-feira continua do mesmo jeito. Nos ajuda a sair daqui hoje e viver para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Amém.